Boa noite. Quero saudar com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes livrar-te, tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento. Não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livres de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Assim estás dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não porque eu pretenda enredar-vos, mas somente para que o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre todo o próprio arbítrio. Isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem o fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Como vocês perceberam, a leitura é um pouco densa, como eu disse na semana passada. O assunto é denso, mas temos que aconselhar e ministrar acerca do assunto do casamento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Teu Espírito, Senhor,
E unicamente Ele é que pode fazer com que compreendamos a Tua palavra. Que entendamos, ó Senhor, o Teu querer. Que possamos nesta noite, Senhor, sermos dependentes do Teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso do Espírito Santo para compreender, para entender e para explicar a Tua palavra ao Teu povo. Usa, Senhor, os meus lábios. Usa, Senhor, a minha vida com tudo aquilo que o Senhor me deste, com tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, enquanto eu estava preparando, Senhor, este estudo. Dependo de Ti, Senhor, e a igreja depende de Ti para a compreensão também. Que os nossos ouvidos, ó Senhor, estejam abertos e cativos à Tua palavra, que possamos, ó Senhor, ter a atenção dobrada neste momento, para que possamos compreender qual a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória. Amém. Bom, nesta noite eu quero falar com vocês a respeito do servir a Deus. É a respeito disso que eu vou falar, do servir a Deus. Mas para aqueles que não estavam aqui domingo passado, eu vou dar uma breve relembrada do que foi dito. Como disse, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque na semana passada nós olhamos do versículo 1 ao versículo de número 16, onde fomos ensinados, através das respostas que Paulo deu à igreja de Corinto, a respeito de alguns procedimentos que eles deveriam tomar como cristãos. Como vimos, temos que ter a mente redobrada, temos que ter em mente que os cristãos enviaram uma carta para Paulo e Paulo está respondendo essas perguntas que a igreja de Corinto fez para eles. Então, nós temos que ter em mente que Paulo ele está falando que ele está respondendo questionamentos. Paulo é o pastor de Corinto, ele não está em Corinto, ele está em Éfeso, e então eles enviam uma carta para Paulo, para que Paulo então responda algumas questões. Provavelmente aquela comissão que aparece no capítulo 16 de 1 Coríntios, que é Estéfanas, Acaico e Fortunato, provavelmente foram esses 3 coríntios que levaram a carta até Éfeso com os questionamentos da igreja. E os questionamentos básicos entre todos os assuntos que eles fizeram para Paulo foi o seguinte, que nós vimos na semana passada. É melhor casar ou ficar solteiro? Eu estou apenas relembrando, você vai precisar assistir o sermão para entender tudo isso aqui. Eu só vou falar das perguntas, porque senão vamos tomar muito tempo. A segunda pergunta que veio, dentre aquelas perguntas, foi: posso me abster de sexo no casamento para ser mais santo? A terceira pergunta que eles fizeram: posso me separar do meu esposo ou da minha esposa para servir a Deus melhor, especialmente porque ele é descrente? Aqui nós precisamos lembrar que a comunidade de Corinto era nova, eles se converteram ao cristianismo. E eles já eram casados, e aí um dentre os cônjuges se converte e o outro não. Por isso ele fala, posso me separar do meu esposo ou da minha esposa para servir a Deus melhor, especialmente porque ele ou ela é descrente. Aqui é um casal já casado. A outra pergunta é: o que é melhor para os solteiros e as viúvas? E por fim, que nós vimos, é possível me separar por motivo de espiritualidade? Eram basicamente essas perguntas, dentre outras, mas essas são as mais principais, as importantes, que os irmãos de Corinto mandaram para Paulo. Algumas perguntas difíceis, vamos dizer assim. Dentro deste assunto, vimos que há situações que é melhor ficar solteiro. Mas caso não se dominem, então Paulo aconselha que se casem. Essa é um conselho que Paulo dá. Vimos também sobre o questionamento sobre a abstinência sexual, onde Paulo responde que não deve ser feito, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, e para que depois retornem à relação sexual normalmente. Vimos também sobre o dom do casamento e o dom do celibato, onde estas duas atitudes são obras exclusivas de Deus, pois é Deus quem concede a uns o dom do casamento e a outros o dom do celibato. E por fim nós vimos Paulo responder aos coríntios que eles não devem se separar por motivo de espiritualidade. Foi basicamente isso que nós vimos domingo passado. Então, se você quer mergulhar nesse universo do matrimônio, do casamento, você vai precisar assistir o culto do domingo passado.
Hoje, então, nós vamos olhar para o restante da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a segunda parte do capítulo que diz respeito à vocação cristã. Pois nela vemos que devemos servir a Deus glorificando Ele em todas as circunstâncias. E como cristãos, meus irmãos, nós devemos entender que o fim principal e o único do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Inclusive neste assunto. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós vamos começar a expor os primeiros, do 17 ao 25, o que Paulo fala com a igreja de Corinto e certamente o que Paulo fala conosco. Bom, quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, nos versículos 17 a 24, nós vemos logo de cara que Paulo estabelece a primeira regra do cristianismo. E que regra é essa, pastor? Seja cristão onde você está. Não importa onde você está, se é cristão, você tem que viver a vida cristã. Seja cristão aonde você está. O apóstolo dos gentios, ele insiste em uma atitude básica de contentamento diante de qualquer situação, diante de qualquer destino e circunstâncias que Deus tem reservado para os santos. Ou seja, quando eu falo santos, eu estou falando daqueles que Deus os chamou para si. Não é aqueles que foram arrebatados, não é aqueles que morreram, como muitos pensam. Todo aquele que está tido como cristão, dentro da palavra de Deus, ele é chamado como santo. Você é um santo em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo, o que Paulo está ensinando é que Deus coloca por destino e circunstâncias reservadas a esses que são deles. Mesmo que isso inclua circunstâncias que provoquem desgastes e frustrações. Porque muitas vezes nós temos desgastes e frustrações. Tendo isso em mente, então, vemos que Paulo aconselha os cristãos a olharem para as circunstâncias da vida da mesma forma que devem olhar para o casamento. Como eles devem olharem para o casamento? Com compromisso e com responsabilidade. Não há casamento sem compromisso e muito menos sem responsabilidade. Qualquer casamento que não há um compromisso entre ambos os cônjuges e que não há responsabilidade, não é um casamento, é uma aventura. Então, Paulo fala a respeito disso com os coríntios. E aqui nós podemos entender e ver que na mente de Paulo há pelo menos 3 prioridades básicas que vão ser desenvolvidas em todo o restante do capítulo 7, em todo o restante da carta. 3 prioridades. E quais são essas prioridades que Paulo apresenta nesses versículos que nós acabamos de ler? A primeira prioridade é a necessidade dos cristãos estarem firmes em qualquer situação. Você tem que ser firme em qualquer situação. A segunda necessidade que Paulo apresenta é a necessidade do cristão ser flexível no que diz respeito às coisas materiais. Ou seja, ele não deve estar preso às coisas materiais. E nós vamos entender por que Paulo está falando a respeito disso. A terceira necessidade é a necessidade do cristão viver de qualquer... a terceira necessidade é a necessidade do cristão ser livre de qualquer coisa que o afaste do propósito de estar mais perto de Deus. Ele tem que estar livre dessas coisas que o afasta do propósito de agradar a Deus e de gozá-lo para sempre. Porque muitas coisas da vida cotidiana apartam o cristão de gozar e deleitar-se em Deus. As coisas do mundo presente. Aqui então Paulo, ele aplica 3 prioridades a cada uma, que aparece dos versículos 17 ao versículo 24. No versículo 17 ele diz: ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Deus chama pessoas de forma diferente e age na vida de pessoas de forma diferente. Deus não age na minha vida como Ele age na vida da Adriana. Ele não age na minha vida como Ele age na vida do Diego. Ele não age na sua vida como Ele age na vida do outro. Deus chama um de cada maneira, Deus chama pessoas de formas diferentes, de cada maneira, para glorificar o seu nome conforme a sua plena vontade. É Deus quem faz isso. É Deus quem chama pessoas, certo? No versículo 20, que nós lemos, Paulo, ele faz a seguinte colocação: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Não tente
demonstrar para as pessoas ou querer agir como os outros. Deus te chamou de uma maneira, então permaneça na vocação em que você foi chamado. Deus te chamou de uma maneira e vai te usar conforme Ele te chamou. No versículo 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ou seja, Paulo ele está o quê? Ele está colocando os pontos como as pessoas deveriam, como os coríntios deveriam olhar para aquelas perguntas que ele já havia feito antes. E aí, nos versículos 17, ele fala, do servindo a Deus, onde Deus os colocou. Eles estavam em uma comunidade prostituta, eles estavam em uma comunidade promíscua, eles estavam em uma comunidade onde a prostituição era corrente, era cotidiana, a prostituição em Corinto. Como eu disse no sermão passado, havia prostitutas em todas as partes de Corinto, porque existia o templo da deusa Afrodite, onde as prostitutas faziam seus serviços, vamos dizer assim, os seus programas, com o intuito de glorificar a deusa Afrodite. Então era comum em Corinto prostitutas em qualquer lugar. E aí Paulo, nós precisamos ter isso em mente. Qual é o local onde Corinto está? Precisamos lembrar que Paulo não está em Corinto, Paulo está em Éfeso, mas Paulo está escrevendo em carta qual deve ser o procedimento que os coríntios devem ter. Nós precisamos ficar bem atentos a isso. O que Paulo está dizendo em cada uma dessas situações é que os cristãos devem viver as suas vidas de maneira que Deus seja glorificado em toda e em qualquer circunstância. Vivam para a glória de Deus, é o que Paulo está falando. Em tudo que for feito, seja no seu trabalho, seja no seu serviço, seja na sua convivência entre os amigos, viva para a glória de Deus. Pois é Deus quem transforma as pessoas diariamente e é Ele quem o faz conforme a sua vontade e a sua soberania. O trabalhar na vida das pessoas é de Deus, agindo na vida de cada um conforme os seus próprios desígnios. Ele age conforme o seu querer, conforme a sua vontade e conforme lhe apraz. Meus irmãos, aqui nós precisamos notar que Paulo utiliza dois exemplos particulares para falar deste assunto. Ele fala a respeito da circuncisão e a respeito da escravidão. Dois assuntos de suma importância na comunidade, suma importância em Corinto. Por que Paulo vai utilizar, então, esses dois assuntos, que é o assunto da circuncisão e da escravidão? São dois exemplos que mais causavam divisão do que união. E por que Paulo usa esses exemplos? Bom, basicamente, a circuncisão constituía na barreira religiosa mais forte no Novo Testamento. A circuncisão, certo? Era uma barreira religiosa muito forte. E a escravidão era a maior barreira na área social. Eram dois problemas que estavam vigentes em Corinto. Eram dois problemas que a comunidade de Corinto estava inserida dentro destes problemas. No que diz respeito à circuncisão no Novo Testamento, ela era uma grande barreira entre judeus e gentios. Eu estava falando há pouco, antes de começar o culto, com o Diego, que existia em Israel um muro que separava judeus de gentios no templo. E se o gentio ultrapassasse aquele muro, a sentença era a morte. Porque existia a separação entre judeus e gentios. Ali em Israel. Agora imagine nos outros lugares onde a diáspora estava espalhada, que a diáspora foram judeus que se espalharam pelas regiões após a destruição de Jerusalém, após a destruição do templo. Eles foram conhecidos como diáspora ou da dispersão, judeus que se espalharam. Então tinha judeus em tudo quanto é lugar. E aí então tinha esse problema da circuncisão entre judeus e gentios. No que diz respeito a este problema, esta barreira entre judeus e gentios, Deus ele transpõe barreiras quando, operando na vida tanto de judeus cristãos como de gentios cristãos. Ele transpõe essas barreiras, porque aqueles que estão em Cristo, não há mais esta barreira entre judeus e gentios. Então Deus transpõe esta barreira deste problema, e Paulo está falando para eles a respeito deste problema. Essa transposição dessa barreira que impedia judeus e gentios de estar juntos. No que diz respeito, então, aos escravos e livres, o que Paulo vai falar? Parece que existe um abismo também intransponível
E aqui vemos que Deus é o único que pode edificar uma ponte neste abismo que é intransponível, para unir escravos e livres. Deus transpõe, Deus edifica uma ponte que une, então, esses escravos e livres. Isso nós vemos lá no versículo 21 e 23, o texto que lemos. Como vimos, igreja, mesmo sendo dois casos extremamente extremos, de forma delicada, Paulo trata eles com ousadia, afirmando que a salvação em Deus e em Cristo os anulou e torna esses problemas irrelevantes e sem sentido, porque Deus os transpõe. Deus edifica uma ponte sobre o abismo, e esse abismo deixa de ser abismo e aproxima pessoas para a glória de Deus. À luz do contexto bíblico cristão, nós precisamos entender que homem ou mulher, em Cristo, eles são feitos de tal forma que o seu status terreno, ou seja, a maneira de ser, a maneira que eles eram vistos, não é mais importante, não há mais relevância, porque são transformados em Cristo Jesus. Cristo, ele traz o cristianismo faz essa ponte, faz esse aproximar as pessoas, e que não há mais diferença nessas pessoas que são aproximadas em Cristo. Não há diferença, Deus nivela todos. Não há pobres e ricos, não há negros e brancos, não há amarelos e brancos, não há doutos e nécios. Deus nivela todos, todos são nivelados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, isto é, nele vemos a única realidade para todos os homens, sejam eles escravos e livres, judeus e gentios, homens e mulheres, casados e solteiros, sejam eles negros ou brancos, ricos ou pobres, todos são nivelados, todos são atraídos. Porque o próprio Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você está em Cristo, como Paulo fala para os Coríntios, se você está em Cristo, você é nova criatura. É o que Paulo está falando para aqueles Coríntios. Vocês são nova criaturas. Vocês estão neste local que é promíscuo, vocês estão neste local que é perverso, vamos dizer assim. No entanto, vocês são nova criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. No versículo 21, Paulo, ele aconselha os escravos dizendo: fostes chamados sendo escravo? Olha o que ele diz: não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Isso aqui me chamou a atenção. E quando eu estava estudando a respeito do... Como um escravo não tem que se preocupar que ele é escravo, como um escravo, ele pode tornar-se livre aproveitando a oportunidade. Afinal de contas, ele é escravo. Ele é escravo. Como aproveitar a oportunidade sendo escravo? Paulo, então, aqui nós precisamos usar de um contexto histórico, e esse contexto vai nos ajudar a compreender o que Paulo está pensando e por que Paulo escreve a respeito disso. Veja bem, no mundo antigo, era possível que um escravo, com grandes esforços, comprasse a sua liberdade. Ele o fazia da seguinte maneira: no pouco tempo livre que tinha, realizava diversas tarefas e ganhava alguma quantia de moedas. Mesmo neste trabalho, o seu amo tinha direito a reclamar alguma comissão, até sobre os pobres lucros daquele escravo. Afinal de contas, ele era escravo. Então, o escravo depositava as moedas que lhe restavam no templo de algum deus. Assim, possivelmente, ao cabo de muitos anos, podia comprar a sua liberdade com o dinheiro que tinha depositado no templo. Quando isso acontecia, ele se dirigia ao templo com o seu amo, e o sacerdote lhe entregava o dinheiro que havia depositado no templo. Simbolicamente, o escravo se convertia em propriedade deste Deus, portanto, livre dos homens. É nisso que Paulo está pensando. Se tiveres oportunidade,
torne-te livre. Ou seja, com aquilo que você ganha, com aquilo que você deposita no templo, torna-te livre. E aí ele vai usar isso para fazer um paralelo, para fazer referência àquilo que Cristo fez por nós. Olha o que Paulo diz. E nisto, Paulo está pensando quando ele escreve para que aproveitem essa oportunidade de liberdade. E o que eles fazem? Assim como os coríntios precisavam entender que foram comprados por Cristo, portanto, eles, os coríntios, e nós somos propriedades do Senhor, porque fomos comprados do Senhor, pertencemos a Cristo, fomos comprados, fomos livres pelo Senhor, fomos restaurados pelo Senhor. Nós somos propriedades pessoal do Senhor. Não importa qual seja a sua posição, é livre de todos os homens, porque agora és propriedade de Jesus Cristo. Você é livre. Os coríntios, Paulo está dizendo para vocês, estão livres da situação em que vocês estão vivendo. Todos nós temos um único mestre, eles, lá e então, ou seja, os coríntios, e nós, aqui agora, temos um único mestre, temos um único professor, temos um único salvador, temos um único Senhor. Somos livres para glorificar este Senhor. A Ele somente devemos a nossa fiel adoração, o nosso fiel comprometimento com a sua palavra. É a única coisa que nós devemos a Deus. Ser fiéis à sua palavra. Ser fiéis àquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Fomos comprados por um preço. E que preço foi esse, meus irmãos? Preço de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Este foi o preço, o alto preço que Deus pagou pela sua, pela minha, pela vida dos coríntios. Um alto preço, o preço de sangue. Este foi o preço que Deus pagou. Quando somos fiéis ao chamado que Cristo nos fez, descobrimos uma firme obrigação para com a posição atual na qual estamos em Cristo Jesus. Uma crescente flexibilidade nas questões materiais e uma liberdade que nos afasta das incontáveis loucuras que nos confrontam a exercermos o nosso papel de cristãos. Muitas coisas neste mundo tendem a nos sequestrar da presença de Deus para se satisfazer lá fora. Nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Paulo está falando para os coríntios que eles precisavam ter cuidado, porque muitas coisas ali tinham a tendência de trazê-los novamente para onde eles estavam. E Paulo vai então aconselhar aqueles irmãos: não, vocês foram transformados em Cristo Jesus. Vocês foram resgatados. Não pensem nas coisas do passado. Como vimos, então, nós devemos servir a Deus onde Ele nos colocou, com todas as nossas forças e atitudes. Elas devem ter o fim de glorificar a Deus em toda e em qualquer circunstância. No seu trabalho, glorifique a Deus. Na sua escola, glorifique a Deus. No seu caminhar diário, glorifique a Deus. Em toda e em qualquer circunstância, você é chamado a glorificar a Deus, assim como Paulo está falando para os coríntios. Vocês são chamados, mesmo vocês estando aí em Corinto, a glorificar a Deus. Vocês são chamados a isso. Então isso é basicamente o que Paulo trata dos versículos 17 ao versículo de número 25. Glorifiquem a Deus em toda e em qualquer circunstância. Permaneçam aonde Deus os colocou. Adorem, o exaltem. E então, nós passamos então para o versículo de número 25 até o versículo de número 40. Versículo 25 nós vemos que é um assunto, parece que Paulo, ele muda completamente o assunto. É um outro assunto dentro do mesmo capítulo. Paulo, ele é uma outra situação. E aí então nós passamos então a olhar para aquilo que Paulo vai falar dos versículos 25 ao versículo de número 40. E aí nós encerramos então o capítulo de número 7 de 1 Coríntios. Cristãos não casados e os problemas em tempos de tribulação. É isso que está em foco aqui. Cristãos não casados e problemas em um tempo de tribulação. Bom, o texto que nós lemos aqui na palavra de Deus sugere que Paulo está, ou ele foi interrogado por aqueles
irmãos de Corinto o que ele pensava a respeito da virgindade. Basicamente, ele abre o capítulo com o versículo 25 com isso. Olha o que diz Paulo. Então Paulo traz uma palavra para os solteiros, uma palavra para os viúvos e viúvas. Fato é que Paulo já havia tocado neste assunto lá no versículo 8 e 9 do capítulo 7 de Coríntios. Paulo já tinha tocado neste assunto. Meus irmãos, aqui nós precisamos entender que neste capítulo, Paulo não faz um tratado sobre o celibato, sobre o casamento. Ele não está fazendo um tratado. O que ele está fazendo, como eu disse antes, ele está respondendo algumas perguntas específicas que a igreja de Corinto enviou para ele. É isso que Paulo está fazendo. Olha o que ele diz: com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Ele começa assim o versículo de número 25. E aqui nós precisamos ter bastante atenção no que Paulo está dizendo, porque senão nós corremos um sério risco de interpretarmos mal o que Paulo vai dizer aqui do versículo 25 ao versículo 40. Nós precisamos, vamos assim, redobrar a nossa atenção no que Paulo está dizendo, porque senão nós vamos ter um entendimento equivocado daquilo que Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo, meus irmãos, ele vai dar resposta em relação às virgens. Olha o que Paulo diz: com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor, porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Aqui é interessante porque a expressão que Paulo utiliza, com respeito às, sugere que a pergunta que os coríntios fizeram para Paulo é: o que é melhor para as virgens? Essa era uma outra pergunta que os coríntios trouxeram para Paulo. Paulo, então, dentre todas aquelas perguntas que nós trouxemos para ti, que você já nos respondeu, tem mais essa aqui, Em relação às virgens, então, o que é melhor para as virgens? Paulo responde. Ele responde da seguinte maneira: ele não tem mandamento do Senhor em relação às virgens. Veja bem, Jesus nunca falou a respeito disso. Jesus nunca deu uma ordem a respeito deste assunto. No entanto, Paulo oferece sua opinião, e a sua opinião vai servir para todo o restante do capítulo 7 e todo o restante da carta, a opinião de Paulo a respeito deste assunto. Aí ele diz assim: então Paulo oferece a sua opinião, que aplica a toda a carta. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Ser bom para a virgem, permanecer como está. Ser bom para os viúvos, permanecerem como está. Ser bom para as viúvas, permanecerem como. Nós temos que entender que ele está dando uma resposta, está colocando todas elas na mesma resposta. Porque Jesus não tinha falado a respeito das virgens. Nós precisamos entender que Jesus, ele está tratando, quando Jesus trata, ele está tratando num contexto diferente, num local diferente. Paulo está tratando em Corinto. E eles perguntam: o que é as virgens? O que nós vamos fazer? Como Jesus não tinha falado, então Paulo, o que ele faz? Ele dá a opinião a respeito dessa situação, a respeito das virgens. E aqui, quando ele fala, considero por causa da angustiosa situação presente. Que situação era essa? Qual era essa situação que era tão angustiosa no momento presente? Aqui precisamos ter a mente nas perseguições e as dificuldades que os coríntios estavam enfrentando. Era o problema ali. Warren Wiersbe diz que era um tempo de muitas dificuldades e perigos. Já começamos a entender por que Paulo está então falando para eles dessa maneira. Um período em que a sociedade estava prestes a passar por uma grande transformação. E isso, meus irmãos, está de acordo com o raciocínio de Paulo. Porque aqui nós precisamos levar em consideração diversos fatores históricos para compreendermos o raciocínio que Paulo tem quando ele escreve isso. Porque ele escreveu: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem, ou para os outros que eu citei, permanecer como estão. E quais eram essas situações? As perseguições das autoridades romanas na capital. E, sobretudo, nas províncias eles estavam encontrando dificuldades em determinar verdadeiras diferenças entre o antigo problema do judaísmo
e também em relação à nova seita cristã, que eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Aparece lá no capítulo 16 de 1 Coríntios. A primeira vez que a igreja foi chamada de cristão está lá em 1 Coríntios, no capítulo 16. Até então eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Só que lá em 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ver a primeira vez que a igreja é chamada então de cristãos. Veja bem, a loucura do imperador Nero era crescente, e ele estava despontando no horizonte, ao ponto de Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte: o cenário para a perseguição implacável contra os cristãos estava montado. Em 64, Roma seria incendiada, e os cristãos seriam caçados, perseguidos, mortos por todos os cantos do império, depois do incêndio da Grande Roma. Existiam 14 cidades em Roma. Das 14, 10 foram lambidas pelo fogo. Foram arrasadas pelo fogo de 64 do incêndio de Roma. Dos 4 bairros que sobraram em Roma, eram densamente povoados por cristãos. Isso dá a Nero um álibi para ele colocar a culpa nos cristãos do incêndio de Roma. Então começa uma sangrenta perseguição na cidade de Roma. Uma sangrenta perseguição no império. Veja bem que eu disse no sermão passado que a perseguição ainda não tinha começado. Mas aqui Paulo já menciona que a perseguição estava vindo. Porque lá em Éfeso, nós vamos ver um pouco mais à frente que eles já estavam passando por perseguição. Lá em Éfeso. Então Paulo está em carta avisando eles o que estaria por vir. Como eu disse, Roma foi incendiada em 64. Cristãos foram então perseguidos, cristãos foram então trucidados, cristãos foram então executados com requinte de crueldade. Diante deste tempo tenebroso de opressão e perseguição é que Paulo então aconselha os homens, os cristãos, permanecerem como estão. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Quisera eu poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, e o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Nós precisamos ter em mente aqui que Paulo está falando para aqueles irmãos que iriam sofrer perseguição, que estar casado numa perseguição era problema, e ser solteiro numa perseguição também era problema, mas era mais fácil um solteiro escapar do que um casado escapar. Era mais fácil um solteiro escapar do que um casado com filhos, uma mãe com filhos, às vezes filhos na barriga e filhos no braço, escapar de uma perseguição. Aí Paulo vai aconselhar, então permaneça como vocês estão. Podemos ver que Paulo levanta 3 fatos circunstanciais que descrevem a questão de que casar é bom, mas permanecer solteiro, viúvo ou viúva, ainda melhor. Ele tem esse cuidado com relação aos irmãos de Corinto. Paulo está se referindo ao tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava para enfrentar. A perseguição já tinha estourado em outras localidades. Então, o império estava o quê? Andando e destruindo e arrasando e matando tudo que tinha pela frente. O império estava fazendo isso. O que o apóstolo Paulo está... Porque nós vimos, como eu disse há pouco, que ele já estava em Éfeso. Olha o que ele escreve lá de Éfeso para os irmãos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Aqui ele está usando o eufemismo de novo. Ou seja, ao ponto de perdermos a própria vida pela morte. É isso que ele está falando. De tão terrível que foi a perseguição em Éfeso. E ele está falando para eles. Esse era o clima que estava surgindo no horizonte. Um tempo de mudança, um tempo de perseguição, um tempo de destruição. Paulo continua então aconselhando os coríntios. Isso, porém, vos digo, irmãos,
o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Versículos 29 a 31. Em tempo de guerra e de perseguição, não se pode estar preso a nada. Não há tempo quando está sob perseguição, quando está sob guerra. Não há tempo de as pessoas virem para os seus lares e querer ter consigo os seus bens. Não há tempo. Em tempo de perseguição, você não pode estar preso a nada. Você não pode estar preso. E ele está falando para os coríntios, na hora que a perseguição chegar em Corinto, na hora que todo esse problema chegar, não há tempo. Você não pode estar preso a nada. Paulo está dizendo que a crise, ela iria começar, e os crentes não podiam se apegar a nada, a nada, a nada deste mundo. Era um tempo difícil, era um tempo complicado, era um tempo tenebroso que estava chegando. Então Paulo conclui dizendo, e aos que se alegram, como se não se alegrassem, e aos que compram, como se nada possuíssem, e aos que utilizam do mundo, como se dele nada possuíssem, e aos que utilizam do mundo, como se dele nada usassem, porque a aparência deste mundo passa. O mundo é passageiro. O mundo está em constante mudança. E aqui nesta parte do texto, eu preciso chamar a vossa atenção para a palavra aparência, que é a tradução da palavra esquema, uma palavra grega, que esta palavra, no contexto grego, fala de uma forma externa que está em constante mudança. É algo que está em rápida desintegração. É como uma fumaça que aparece e logo se esvai. Isso é esquema. É por isso que fala assim, a aparência do mundo passa, ou seja, tudo o que está acontecendo é temporal. É tempo, ele passa. Então Paulo ele aconselha eles, porque a aparência deste mundo passa, ou seja, tudo estava em uma completa desintegração. É essa a ideia do texto grego, é essa o conceito que o texto passa. Então Hernandes, e eu concordo com Hernandes Dias Lopes, ele explica que Paulo, então, faz pelo menos 5 recomendações aos coríntios. Quais são elas? Primeiro, permaneça como você está. Se você está solteiro, fique solteiro. Permaneça como você está. Casado, não saia do casamento. Não se separe. A segunda recomendação que ele faz, não procure casamento quem está solteiro. Nós temos que ter em mente o local, a comunidade de Corinto. Nós não podemos tirar a nossa mente daquela realidade, daquele contexto. Terceiro, esteja prevenido para o fato de que se você se casar, vai sofrer angústia na carne. Ele está falando para um povo que está sofrendo perseguição e que se as pessoas casassem, ele poderia, o cônjuge, ver o outro sendo executado. Ele poderia ver o outro sendo jogado numa arena para degladiar com leões. Então ele vai sofrer angústia na carne. Quarto, você vai ter preocupações adicionais se você casar. Ele está falando isso para os coríntios. Vocês vão ter preocupações adicionais se você casar. Quinta recomendação que o reverendo Hernandes dá. Você vai estar com o coração e o tempo dividido se você se casar. Por que ele fala isso? A ideia aqui é que o coração do casado ele está fragmentado. Ele não está inteiramente em um local. Porque agora ele tem 2 pessoas para pensar. Veja bem, o cônjuge tem que cuidar das coisas do mundo, em agradar a esposa, como a esposa agradar o marido. Ele não vai ter tempo integral para cuidar das coisas do Senhor. Ele tem as suas responsabilidades conjugais.
Ele não vai ter tempo em gastar com o Senhor integralmente, porque a sua vida agora pertence a outra, no aspecto de casamento. Quando a pessoa casa, a sua vida é dele e a vida dele é dela. Lembra que nós vimos isso no domingo passado? Então, Paulo ele está aconselhando, se você se casar, veja bem, você não vai ter tempo em dedicar ao Senhor. Ele está falando isso para aqueles irmãos lá de Corinto. Ele não vai ter tempo integral, ele não vai ter tempo para se dedicar por conta da perseguição. Ele não vai ter tempo, ele vai se preocupar em quem? Em salvar quem? Em ajudar quem primeiro? É óbvio, é o cônjuge. É óbvio. Verso 32. O que realmente eu quero, olha o que o Paulo diz, é que vocês estejam livres de tais preocupações. Aqui Paulo está expressando o seu cuidado no sentido de que nada venha o quê? Dividir as suas vidas em partes e assim venha as fragmentar. Existiam muitos que ali que já eram casados, mas existiam muitos que ainda não eram jovens e não eram casados. Então Paulo está aconselhando eles a não fazer. Mas nós vamos ver um pouquinho à frente mais. Pois então Paulo ele cuida das obrigações da vida, porque o casado ele tem esse cuidado das obrigações da vida que fazem exatamente isso. Quando ele cuida das suas obrigações da vida, a sua mente está nas coisas da vida e não no Senhor. É por isso que Paulo fala, ele está fragmentado. Há um conflito de preocupações na vida do homem casado. O que se casou, ele cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, como está lá no versículo 33 e versículo 34. O mesmo acontece com a mulher casada, ela cuida das suas coisas e muitas vezes cuida muito mais por causa das coisas do lar e também das coisas do marido. Certo? Veja bem o que ele está recomendando a esses irmãos. O que Paulo está dizendo é que o homem casado deve estar preocupado em agradar a esposa, como também o Senhor, por isso ele está fragmentado. Ele tem que agradar a ambos, tanto o Senhor como a esposa que ele casou. Então ele está fragmentado. Meus irmãos, e aqui nós precisamos então entender que de maneira nenhuma Paulo pretende, através dos seus ensinamentos, colocar um cabresto sobre a vida dos homens, sobre o pescoço dos cristãos. Ele não está colocando um cabresto, submetendo-os a uma escravidão. Ele não está fazendo isso. Temos que ter aqui em mente, temos que lembrar que Paulo tanto falou a respeito do casamento, como o celibato são um carisma, ou seja, um dom de Deus. Os cristãos solteiros, então, eles se encontram a sua integração pessoal no carisma do dom, ou seja, no carisma de ter o celibato, no dom de não casar, o carisma do celibato. Como também o casado, por sua vez, ele pode conseguir ter completa devoção ao Senhor com o carisma do casamento, com o dom do casamento. Ou seja, Paulo ele abrange as duas situações, dizendo que é plenamente possível você glorificar a Deus como solteiro e plenamente possível você glorificar a Deus como casado. Paulo está tocando neste assunto. E dos versículos 36 a 38, Paulo vai tratar do assunto com relação aos noivos. Isso, veja bem, porque alguns coríntios, é como se eles exigissem que os noivos se abstivessem no casamento por um longo período. Devemos lembrar que tinha aquela dicotomia, aquele dualismo que eu falei no culto passado, que para eles o corpo era mal e a alma era bom. Então, para eles, na mentalidade deles, era mais interessante ficar sem se casar, porque se eles ficassem sem se casar, eles não iriam ter relações sexuais, então relações sexuais, na cabeça deles, eles seriam mais espirituais. Isso é o problema do neoplatonismo, dualismo, que eu falei no culto passado. Então, aí a gente começa a entender por que Paulo vai tratar com os novos dessa maneira. Como eu disse, porque em Corinto havia pessoas que defendiam o noivado por um longo período. E aí, David Prior, olha o que David Prior diz, um comentarista
do tempo em que vivemos. Aqueles que defendiam tal atitude eram, provavelmente, como muitos dos que de hoje defendem longos noivados, bem instalados nas alegrias e na rotina da vida a dois. São namorados, vivem como se já estivessem casados. Cama não é problema. Sexo também não é problema. Vivem como se já estivessem casados. Esse é um problema que estava lá e que perdura hoje. Esse é o mesmo, não mudou. Esse é um problema. E David Prior faz este alerta. Quando pessoas defendem longos noivados. Paulo, entretanto, não permite que esse tipo de espírito sacrificial seja exaltado. Ele não apoia de maneira nenhuma viver, nem prontifica de maneira nenhuma a apoiar a maneira leviana e despreocupada com que eles levavam a vida sexual. Ele não apoia. Paulo não apoia de maneira nenhuma. Paulo não vai apoiar de lidar com as relações sexuais, defendida por alguns mais liberais lá e, consequentemente, aqui também, hoje também. Pessoas que defendem que tudo pode. Neste ponto, Paulo então está dizendo que se um casal sente o desejo sexual e que esse desejo é tão forte que não consegue esperar por muito tempo, então que se casem. Paulo fala, então que se casem. E aí ele diz no versículo 38, assim eles fazem bem. E no versículo a seguir ele fala, não pecam. Aqui Paulo está retomando um conselho que ele já tinha feito lá no versículo de número 9. Se puderem esperar, ou seja, se tiverem domínio próprio, se tiverem desejo, mas domínio próprio em cuidar dessa situação, fazem bem. Ele já falou isso lá no versículo 9. Ele já avisou a respeito desse assunto. Paulo, então, ele insiste que os noivos sejam sinceros um com os outros, um com o outro, pois deve ter e deve ser uma decisão firme, muito bem pensada, baseada na certeza de que os desejos sexuais estão controlados de maneira que eles podem passar genuinamente sem satisfazê-los. Ou seja, o período do noivado sem satisfazer. O desejo está tão contido, ele tem tanto autocontrole, que não vai ser problema para ele. Ele vai passar o período do noivado sem pecar. Lembra que eu falei? Solteiro e puro, namorados também puro. Sem desejos sexuais. É o que Paulo está aconselhando à igreja de Corinto. Consequentemente, afeta a nós também. O ponto principal aqui é que tanto os que aguardam algum tempo antes de se casarem, como os que concluem ser melhor casar-se do que viver abrasado. Eu não tenho domínio próprio, então eu vou me casar. Porque se eu não tenho domínio próprio e eu ficar junto, eu vou pecar. Então é melhor casar. Paulo fala, então é melhor que se casem. Não correm o risco de perderem, então, a bênção de Deus no seu casamento. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer algo muito interessante. Que se não entendermos o contexto da passagem que acabamos de ver, nós vamos pensar que Paulo ele é o quê? O maior defensor do celibato e um grande crítico do casamento. Quando, então, Paulo, o ensino geral do apóstolo não é esse. Ele não é um defensor êximo do celibato. Não, Paulo não é. Paulo ele está mostrando para as pessoas que há pessoas que têm o dom do celibato. E há pessoas que têm o dom do casamento. É isso que Paulo está fazendo. Certo? Então, Paulo escreve no texto que a resposta às perguntas objetivas dos coríntios e aqui nós precisamos levar em consideração a situação em que a igreja de Corinto está passando, para que nós não tenhamos interpretação equivocada do texto, como se nós estivéssemos entendendo o texto de uma forma errada. Por fim, vemos então Paulo tratar no que diz respeito às viúvas, do versículo de número 39 ao versículo de número 40. A mulher está ligada
enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, dou a minha opinião e penso, todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Penso também que tem o Espírito de Deus. Veja bem, Paulo está dando uma opinião agora em relação às viúvas. Ele traz uma palavra às viúvas e aos viúvos. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer, ela está o quê? Ela está livre para contrair novo casamento. Todavia, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a opinião de Paulo. Conforme o pastor Hernandes, o casamento deve ser para toda a vida. E isso todo pastor deve pensar assim. Eu penso assim, creio que o pastor Leandro pensa assim, creio que os outros pastores daqui da igreja pensam assim. Casamento é para toda a vida. O casamento deve durar enquanto durar a vida dos cônjuges. Ah, pastor, mas há momentos que fica difícil. É para isso que existe aconselhamento pastoral. É para isso que existe pessoas para te ajudar. É claro, vai haver situações, como já foi citada a situação do adultério, a situação do abandono, que aí a pessoa está livre para contrair um novo casamento. Como o próprio Paulo disse aqui, a questão de quando a pessoa está viúva, isso seja do lado feminino ou do lado masculino, ela está livre. Mas há situações que Paulo está tratando aqui, que as pessoas achavam, não, agora eu vou me separar porque não dá mais certo. Nós, gênero, incompatibilidade de gênero, agora não dá mais certo. Paulo já tocou nesse assunto. Veja bem, o casamento deve durar a vida toda. O casamento deve durar enquanto vive os cônjuges. Enquanto ambos viverem, marido e esposa. Paulo, então, concede às viúvas uma liberdade completa para se casarem novamente. Mas, entretanto, Paulo coloca uma condição. Paulo coloca uma condição para elas. Olha o que ele impõe inflexivelmente para todos os cristãos que aspiram ao casamento. Ele está falando aqui com as viúvas. Mas somente no Senhor. Paulo diz, mas somente no Senhor. À primeira vista, meus irmãos, parece que Paulo, parece que é surpreendente. Porque se nós olharmos para todo o desenvolvimento do capítulo 7, nós vamos ver que Paulo está falando, é bom que o homem permaneça como está. O casado não separe, o solteiro não se case, o viúvo não se case. Parece que ele está meio que, vamos dizer assim, contradizendo o que ele mesmo disse. Paulo não está contradizendo. Então ele acrescenta, a sua opinião pessoal, uma viúva cristã será mais feliz se não se casar novamente, apesar da necessidade sexual? Então o apóstolo dos gentios dá 3 conselhos para as viúvas deste contexto. Olha o que Paulo fala. Primeiro conselho para as viúvas, fique como estão, ou seja, não case. O segundo conselho que Paulo dá para as viúvas, se você não aguenta, se case. O terceiro conselho que Paulo dá para as viúvas, case-se. Case-se. Mas somente no Senhor. E aqui nós precisamos entender, dentro de um contexto, que as viúvas, elas tinham, de certa forma, um privilégio, porque elas eram cuidadas pela igreja. E quando ele está falando de viúvas, ele não está falando de viúvas jovens. Eles consideravam as viúvas acima de 60, 65. Para eles, isso eram as viúvas. Aquelas jovens que perdiam seus maridos, eram mulheres jovens. Ou maridos jovens. Então, eles tinham que procurar novo casamento. Não tinha sentido eles, tão jovens, ficar sem procurar um novo parceiro, uma nova parceira. Mas, veja bem, mas no Senhor. Paulo é enfático, é no Senhor. E por fim, então, meus irmãos, podemos, baseado e de acordo com o texto que expomos e lemos, concordar com o pastor Peter Wagner a respeito de 5 aplicações práticas para o tempo em que vivemos. E eu encerro com essas 5 aplicações práticas. A primeira aplicação prática. Se você não prestou atenção em nada do que eu disse, preste atenção nessas 5 aplicações práticas. 5 aplicações que Peter Wagner dá. Leve o celibato a sério. Celibato é dom. Se você anseia pelo casamento, é porque você não
tem o dom do celibato. É o primeiro conselho prático dele. Se a pessoa anseia pelo casamento, você não tem o dom do celibato. Então espere no Senhor, ore, procure um crente, viu, crente? E case no Senhor. É isso que a palavra de Deus diz para crentes. Segundo conselho que Peter Wagner dá: se você não tem o dom do celibato, então case-se. O casamento é uma bênção e digno de honra entre todos, é o que a palavra de Deus diz. E ele é melhor serem dois do que um. E o próprio Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. E Paulo vai dizer também que é melhor casar do que viver abrasado. Terceiro conselho de Peter Wagner: se você está para se casar, certifique-se que o seu futuro marido ou esposa seja convertido. Porque se ele não for, ele vai te dar problema depois. Esse é um fato bíblico, esse é um fato comprovado. Se você está pensando em se casar, certifique-se que o seu futuro marido ou esposa seja uma pessoa convertida em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Quarto conselho: se você está casado com uma pessoa incrédula, faça todos os esforços para manter o seu casamento. Lembra que falamos? Se vier da parte do incrédulo a desistência, que ele vá. Mas como crente no Senhor, você tem que permanecer. É o que a palavra de Deus. Se o crente, então, pastor, desistir, aí a igreja, então, tem que chamar o crente, tem que disciplinar o crente. Se o crente não se arrepender, então ele tem que ser feito o quê? Ele tem que ser excluído da igreja. É o que a Bíblia diz. E o último conselho que nós vemos que Peter Wagner dá: se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar ao seu cônjuge a satisfação sexual que ele merece. São 5 conselhos práticos que Peter Wagner dá, de acordo com o texto de Paulo aos Coríntios. Que Deus muito possa nos abençoar, meus irmãos, e que possamos entender que a vida a dois não é brincadeira. É algo que deve ser sério diante de Deus. Você precisa lembrar, você que está pensando em casar, e aquele que já se casou, que quando você fez o seu voto, você fez o seu voto até que a morte o separe. Até que a morte o separe. E as pessoas entram num casamento hoje pensando que estão em um parque de diversão. Isso está errado. As pessoas precisam entender que ela tem que fazer o compromisso com Deus. Se ela for comprometida com Deus, ela vai ser comprometida no casamento. Se ela não tiver compromisso com Deus, esquece, o casamento vai de água abaixo. Esse é um fato histórico comprovado. Então, que possamos dar atenção para o que a palavra de Deus nos diz. Ouçamos a palavra de Deus. Ouçamos os ensinos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelas instruções do apóstolo Paulo, que ele respondeu às perguntas que os coríntios tinham, Senhor, e que certamente também, no tempo em que vivemos, alguns podem ter as mesmas perguntas, ó Pai, os mesmos questionamentos. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que registrou, Senhor, estas cartas para nos instruir, para que vivêssemos para a glória do teu santo nome, Senhor. São cartas vivas. Quando olhamos para elas, ó Senhor, temos a plena convicção de que é o Senhor quem está falando. Que possamos, ó Deus, ter apreço com a tua palavra, que possamos amar a tua palavra, que possamos depender da tua palavra em toda e em qualquer circunstância, a fim de que o teu nome seja glorificado e de que as nossas vidas sejam transformadas pela tua palavra. Nós precisamos de ti, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos do teu Espírito Santo dia após dia, para que amanhã sejamos melhores do que hoje, depois de amanhã sejamos melhores que amanhã. Somente a tua palavra e teu Espírito Santo é quem pode nos transformar. Por isso dependemos de ti, dependemos do teu auxílio, Senhor, para vivermos para o louvor da sua glória. Abençoe, Senhor, os meus irmãos que aqui estão. Abençoe aqueles que ouviram, Senhor, que acompanharam online. Que o Senhor possa, Senhor, mediante o teu Espírito Santo, trabalhar em cada coração e alcançar a
aqueles, ó Pai, que o Senhor escolheu para o louvor da sua glória. Assim nós louvamos o teu nome e te agradecemos em Cristo Jesus para o louvor da sua glória, Pai. Amém. Que Deus muito vos abençoe, meus irmãos.